dentro de casa e tão difícil de enfrentar. Aos poucos, o computador vai roubando os jovens dos estudos, do lazer, dos amigos. Tem saída para quem é viciado em computador? Não sei, será que tem? Vamos saber. Vamos mostrar agora o exemplo de dois jovens. Um já conseguiu, o outro ainda não. Ele tem 18 anos e não quer mostrar o rosto. Há mais de 5 anos se esconde atrás da tela de um computador. A mãe conta que aqui o filho encontrou um refúgio. Ele sofreu muito bullying na escola, né? Quando ele ia para a escola, ele era chamado de mongol, porque ele tem déficit de aprendizagem, né? Ele tem problema também na fala, né? Que ele fala errado, fala embolado. Dizia que ele era feio e porque ele tinha muita espinha, que ele botava ele lá embaixo das piores coisas possíveis, chamavam ele. Diante dos maus tratos dos colegas, ele abandonou a escola na 6ª série e se isolou. Passa o dia inteiro em um mundo virtual, um mundo de jogos, de fantasias. Ali, ele encontrou alguém que não critica ele, que não vê ele, que não fala nada dele. E ele ganhou uma identidade, ele é alguém. Eu tenho amigos, né? Eu sou melhor que na vida real. Você se sente bem assim? Não. O que você gostaria? Como você gostaria que fosse? Eu queria ter uma fita social, né? Sair do mundo escuro. Você quer essa mudança? Quero. O problema deste jovem ficou ainda mais grave neste ano. É que agora os médicos diagnosticaram que ele também está com síndrome do pânico. Ele está com medo de sair de casa, teme ser vítima de perseguição, teme mais uma vez ser vítima de bullying. Sofri muito lá. Eu quero que ele tenha uma vida social, eu quero que ele seja como um menino, como qualquer outro menino da idade dele. E são muitos os jovens que enfrentam o mesmo problema. Em 2007, conhecemos Caio. Na época, com 14 anos, o adolescente não saía de casa, não tinha amigos, era viciado no computador. 6 anos depois, encontramos um jovem bem diferente. A minha relação com os jogos de computador era uma coisa que não era saudável, entendeu? Eu precisava daquilo porque eu não sabia como... Eu não estava conseguindo assim, me entrosar, entendeu? Na escola e na vida. Eu não fazia amigos porque eu era um pouquinho diferente, entendeu, cara? E quando não tem essa conexão, quando você não consegue... se identificar, entendeu, com o resto do mundo, que você tanto convive assim todo dia, você acaba se sentindo isolado, você sente que você não se encaixa. O computador deixou de ser uma necessidade, passou a ser uma opção. Eu uso o computador, entendeu, por lazer e por trabalho também, por conveniência. Se você pudesse optar entre um passeio, os amigos e o computador, qual seria a sua opção? Sem dúvida eu sairia, cara, com meus amigos, entendeu? Não tem coisa melhor do que estar, assim, com meus amigos. O que você diria para esse jovem? Ele está lá sem saber como sair disso. Se tem alguém que pode fazer uma diferença agora, são os pais, entendeu? Porque os pais são praticamente a única pessoa que está ali com ele, entendeu? Ele não deve ter muitos amigos, pelo que eu vi, então, pais, vocês podem fazer uma diferença agora. Olha aí, ó, legal, importante que disse o Caio, né? Os pais devem ser os primeiros a ajudar os filhos que estão dependentes do computador. Para falar mais sobre o vício da internet, nós vamos para Vale Encantado, em Vila Velha. Lá estão o repórter André Falcão, a dona de casa, a dona Marli, que é mãe do Lohan, que tem 11 anos, e uma psicóloga também participa dessa conversa. André Falcão, boa tarde para você. Boa tarde, Felipe Lemos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, o Lohan adora ficar assim, ó, na frente do computador e jogando. Na tela que ele me mostrou mais cedo aqui, ele tinha uma opção de escolher entre 200 e mais de 200 jogos. Vou conversar um pouquinho com ele aqui, atrapalhar um pouquinho. Lohan, me explica uma coisa. Você joga muito, todos os dias, como é que é isso? Depois da aula, me explica melhor. Eu jogo depois da aula, quando eu chego, aí eu almoço, aí eu espero um pouquinho, se ela deixar eu venho e jogo. Você chega a que horas da escola? Às 11h30, às 12 horas, por aí. E para de jogar a que horas? Umas 9h30, por aí. Agora, você costuma sair, Lohan, conversar com amigos, se divertir, ou você fica só na frente do computador? Quando tem gente na rua, eu desligo e vou brincar.
Obrigado, Luan. Olha só, a Marli ficou preocupada, por isso que nós viemos até aqui. Está preocupada, mãe? Me explica por que você está preocupada. Porque ele deixou de ir a muitos cantos com a gente. Antes ele adorava ir no supermercado, saía com a gente. Agora não, agora ele prefere ficar em casa. Mas ele é bem na escola, você está me explicando. Bem na escola, graças a Deus. A sorte dele ainda está aí, é porque ele vai bem na escola. De vez em quando, a Marli estava contando pra gente que de vez em quando, ele, na verdade, de vez em quando não, ele pede, o Lohan pede para entrar no computador, mas tem hora que chega e sem permissão vai entrando mesmo. Ontem aconteceu o quê? Me fala, Marli. Ontem foi antes de ontem mesmo, que ele chegou e entrou, sem me pedir. Eu reclamei. Por isso, ontem ele não sentou aqui de jeito nenhum, que eu não deixei. Devido, ele já está com 2 vezes que ele vem, senta sem me pedir. E o costume dele é me pedir. Posso ir, mãe? Aí eu digo, sim, pode. Chegou até uma situação da Marli até ter que desligar na tomada o computador. E por isso agora eu converso aqui com a Aline Hessel, isso, que é psicóloga. Aline, boa tarde, obrigado pela entrevista. Me explica melhor. Ele falou que chega por volta de meio-dia e termina de jogar às 9 horas da noite. É preocupante isso? Sim, é preocupante. Os estudos eles mostram que a partir do momento que o jovem ou adolescente permanece na internet por 5 horas ou mais, isso pode ser um perfil de uma pessoa que está desenvolvendo a dependência pela internet. Além desse tempo, quais são os primeiros sinais? Existem 4 indícios que são determinantes para definir se há ou não uma dependência. Um indício, o primeiro, é o tempo em que se está na internet. Esse tempo, se ele é excessivo, se o jovem acaba por deixar de fazer coisas que seriam básicas à necessidade, como tomar banho, se alimentar, ir ao banheiro. Um segundo indício dessa dependência seria a abstinência. Quando o jovem fica em locais onde não tem acesso a essa internet, ele fica irritado, nervoso, deprimido. Pode ser preocupante. Um terceiro fator é a tolerância. Quando o jovem ele começa a exigir cada vez mais tempo diante da internet e também computadores mais modernos, com softwares mais desenvolvidos, sempre buscando uma necessidade a mais. E, por último, claro, quando começa a ocorrer uma interferência negativa na vida desse jovem, seja prejuízo na vida familiar, na vida profissional, dentro da escola, no desempenho escolar, e também comportamentos de mentir que ficam na internet, brigas com os pais quando esses impedem ele de entrar na internet. Aline, e o que fazer nesses casos? Bem, é importante que os pais tenham consciência que deve ser feito a prevenção e, uma vez instalado o comportamento, se tomar providências. Então, como a Marli fez de proibir ou punir o filho dela por ter acessado a internet sem a permissão dela, ela está corretíssima. É importante que os pais coloquem limites, mas também é importante que os pais criem ambientes em que permitam ao jovem também buscar outras alternativas. Convidar o jovem para ir ao supermercado não é um dos melhores programas. Então, de repente, procurar buscar passeios, um lazer fora de casa em que o jovem vai se interessar também, e não só a mãe. E aí, mãe, valeu as dicas? Valeu sim. Agora eu vou me esforçar ao máximo, levar ele sem ser para o supermercado, com certeza. Tá vendo? Por aqui todo mundo aprendeu. Felipe Lemos é com você aí no estúdio. Obrigado, Falcão. Obrigado, Aline, psicóloga. Boa sorte, hein, dona Marli? Tem que cuidar do filhão, hein? Não pode descuidar, não. Ó, vale reforçar, gente, os pais devem ficar atentos aos primeiros sinais de que algo está errado. E que sinais são esses? Isolamento social, não ter amigos, deixar de fazer atividades que ele fazia aí no dia a dia e também o baixo desempenho escolar. E aí, o que fazer? Conversar sempre, estipular horários de uso do computador e, se for preciso, tomar atitudes a princípio antipáticas, mas salvadoras, como, por exemplo, tirar o computador de circulação, desligar ele da tomada mesmo.